Olá, 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 bem-vindo a mais um podcast RH Desumano. Aqui você nada ou vira isca. E hoje a gente tem um convidado mega especial. A gente está aqui com o Lucas Hanna, ele é CEO e founder da Escola DNC. Isso mesmo, a Escola DNC tem diversos cursos de formação tecnológica, de gestão, e eu vou deixar a oportunidade para o Lucas contar um pouquinho da escola, contar um pouquinho da trajetória dele, e vocês acompanhem tudo porque tá cheio de dicas aí para a sua formação contínua. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A Escola DNC ela é focada principalmente em transição de carreira e aumento de performance, né? Então, a gente trabalha com principalmente as profissões digitais, área de dados, gestão de projetos, tecnologia, marketing. E o nosso foco é justamente esse, o cara que está buscando uma migração e aumentar a performance no trabalho. E a gente garante o dinheiro da pessoa se ela não conseguir alcançar o objetivo dela. Então, é bem interessante. Não, e é muito legal porque não é, para quem não conhece, não é uma iniciativa nova, né? Então a Escola DNC já existe desde 2012, já tem mais de 10 anos de formação. Exatamente. A gente fundei a DNC em 2012, faz bastante tempo, vai fazer 13 anos esse ano. E hoje, Lucas, o que é mais procurado? O que as pessoas estão procurando a nível de formação? Onde você acha que tem, ou você acha não, né? Onde você vê que tem mais demanda? Assim, a área de tecnologia como um todo, né, as profissões digitais como um todo são áreas quentes, mas a área de dados tem sido bastante procurada, principalmente pelo fato da AI e a galera fazer essa associação, né? Embora a gente tenha AI em todas as formações, como matéria de AI, mas a área de dados e gestão de projetos, que é uma das que a gente começou com a área de projetos, que é o nosso expertise maior, são as mais procuradas. E aí, eu achei interessante que você comentou que é bastante focado em transição de carreira, né? Sim. E aí eu vi no seu LinkedIn que você fez engenharia de produção. Isso aconteceu com você e você quis impactar outras pessoas? Como que foi isso para você? Como começou, né, na sua história essa transição? Legal. Na verdade, começou bem antes, né? O meu padrasto e minha mãe, eles tinham uma escola de cursos profissionalizantes para classe D e E, né? Curso de cabeleireiro, mecânica de automóveis e tudo mais. E eu via isso, na verdade, no meu dia a dia. Eu tinha, sei lá, 12 anos de idade e eu via isso, né? A mulher chegava lá e falava assim, cara, eu tô apanhando meu marido, eu quero mudar de vida e tudo mais. E ela fazia um curso de cabeleireiro, ela abria uma portinha, dava um pé na bunda do cara e mudava a vida dela. Então, isso era bem legal, assim. E aí eu fui para o mercado, fiz engenharia de produção na USP e trabalhava numa multinacional. E percebi na multinacional que os universitários, quando eu trabalhava, né, principalmente em faculdade pública, a galera não trabalha. Então eu trabalhava na multinacional, estudava e percebi justamente que a galera não tinha a menor noção do como era o mercado de trabalho. E aí foi durante o período da faculdade que eu abri justamente um curso que eu falei assim, os universitários precisam disso. E tinha uma demanda muito reprimida. E foi aí que nasceu o conceito da DNC. E onde você sentiu a maior procura? Pré-pandemia, né? Vocês começaram aí em 2012, ou pós-pandemia? Onde você acha que as pessoas realmente começaram a despertar para buscar uma formação além da universitária ou além da formação média? Eu acho que a gente começou bem antes, né, da pandemia, né? Então, de 2012 a 2019, a gente foi presencial. E a gente atuava em mais de 14 cidades. Então, principalmente polos universitários. E tinha bastante demanda, só que você não tem a mesma capilaridade no online. Com a pandemia, eu acho que os cursos online eram uma das coisas a se fazer, né? Era uma opção durante a pandemia. Então, a gente cresceu muito durante o período da pandemia, né? Expandiu muito. E eu acho que as pessoas pós-pandemia perceberam que o curso online também não é tão ruim quanto. Eu, particularmente, tinha muito preconceito com o curso online. Eu odiava. E a gente montou um método, uma forma de fazer com que não precisasse ser aquela coisa chata, como se fosse uma videoaula Telecurso 2000, né? Então, a gente percebeu que dava. Então, pós-pandemia, eu acho que tem uma demanda maior pelo fato das pessoas entenderem que o curso online também funciona. E qual que é a diferença? Qual que seria o diferencial da NC? São aulas gravadas? São aulas ao vivo? Qual que é a... Para quem está acompanhando, né, e está buscando essa informação, o que tem diferencial que você acha que impacta positivamente? Primeiro, eu acho que o índice de empregabilidade, né? Nossos alunos têm 99,2% de empregabilidade após 6 meses após a formatura. Então, é a maior empregabilidade do Brasil, é a DNC. Um dos motivos disso é justamente a parte de projetos práticos. A gente tem mais de 300 parceiros, né? Então,
PicPay, Azul, C&A, Localiza. Então, os alunos, durante a formação, eles fazem um projeto real em uma empresa real. Então, dentro desses parceiros, a gente monta grupos e eles fazem projetos dentro dessas empresas, para a empresa de graça. Né? A gente diz que é o maior laboratório do mundo, é o mercado. Então, as empresas super recebem bem isso, os alunos adoram, ganham uma experiência profissional para colocar no currículo, e a gente tem uma parte de carreira muito forte. Então, o conteúdo é muito bom, é muito intenso para ele aprender a parte técnica, mas o posicionamento, a parte comportamental, a parte de entrevista de emprego, LinkedIn. Então, essa parte final, na hora que ele vai realmente para o mercado, a gente tem um time que auxilia muito forte. E isso faz com que a gente tenha esse índice muito alto. E só o fato, acho que, de fazer um projeto para empresas como essas também é uma vitrine, né? Porque assim, eu fico me perguntando qual a porcentagem de talento que essas empresas não absorvem já nesse contato. Então, muito. Assim, muitas empresas optam por pegar alunos e, às vezes, não necessariamente daquele projeto, mas elas têm contato com os alunos e começam a entender o nível técnico que eles têm. Então, hoje, além desse tempo que a gente já está no mercado, então o mercado já entendeu que é difícil formar e quando se forma o aluno da DNC é muito forte. Então, as empresas pedem continuamente talentos para a gente. Poxa, eu preciso de um analista de growth marketing. Beleza, vou te mandar aqui uma seleção de 5 top filé que estão próximos da sua cidade. Então, assim, é muito contínuo o tempo inteiro isso. E como que você acompanha isso? Qual que é o seu contato com os alunos? Porque a gente vai entrar agora numa questão mais de gestão, e aí eu acho que é uma gestão diferenciada, porque a gente não tá falando também que você é um gestor, tem mais de 100 colaboradores, mas com o aluno, qual que é o seu contato direto? O que você absorve? O que você tem visto de mudança de comportamento? A gente fala bastante da diferença das gerações, né? Mas o que você tem visto de uma mudança de comportamento hoje e que é importante porque eu acho que isso impacta também em formação, né? Então, quando a gente fala de formação comum, que é a que todo mundo tem que fazer, que é a graduação, que é o ensino médio, a gente está falando de um modelo que eu, pessoalmente, critico há muitos anos. A gente está falando do mesmo modelo que nossos avós tiveram, a mesma grade. A gente fala que a gente está em hoje... Claro, algumas escolas já usando a tecnologia, mas ainda o conteúdo para quem está em escola pública, quem não tem acesso a uma educação privada, ele é ainda uma educação arcaica. Uhum. Como que você vê essa absorção hoje da nova geração ou compara isso com as gerações, né? Você que está aí desde 2012, com o que era antes? Tem uma diferença muito grande? Cara, eu sinto bastante diferença. Acho que até a metade desse ciclo, desses 12 anos, eu acredito que a gente pegou muito a galera na minha faixa etária, que é a galera millennial, né, que o pessoal fala. Então, assim, a gente já estava acostumado, e a gente entendeu talvez com os nossos pais, de que trabalhar muito é natural e a gente tem que trabalhar muito para conquistar muito, etc e tal. E aí veio aquela onda do propósito, de ter uma razão, e não só dinheiro. Eu acho que a geração Z tem isso muito forte. E a galera, nessa transição entre o Millennium e a Z, eu acho que tem essa pegada muito do propósito, de escolher por um motivo, de questionar muito se realmente precisa fazer uma faculdade. Eu acho que antes era assim, tem que fazer uma faculdade, não tem opção. Agora será que eu preciso fazer uma faculdade? Então, acho que tem esse questionamento. A gente tem cada vez mais aumentado o número de alunos que não cursaram graduação e entenderam que, por exemplo, ele trabalhar numa startup, se ele tiver uma formação, por exemplo, na área de dados, entender muito, ninguém vai perguntar para ele qual faculdade ele fez, né? Então, por exemplo, na DNC, isso não faz diferença para a gente. Então, se fez ou não graduação, mas importa o conhecimento técnico, a experiência, etc. Então, esse comportamento mudou um pouco. E uma questão também que antes a gente sempre foi muito agressivo, muito firme com os alunos, né? Antes no começo da pandemia, quando a gente migrou para online, só para você ter uma ideia, nas formações a gente desligava os alunos. A gente falava para eles assim, cara, se você não cumprir isso aqui, a gente vai te desligar. E aí o cara falava assim, como assim, meu Deus do céu, não posso ser desligado, etc e tal. E com o passar do tempo, a gente teve que ir flexibilizando algumas coisas. A galera talvez não tenha a mesma, vamos dizer assim, não é que não aguenta pressão, mas é uma questão meio que, não quero que você, não quero ter essa pegada, não quero essa pegada tão agressiva assim. Então a gente flexibilizou um pouco mais em algumas coisas, mas a gente continua sendo bem firme. Então a gente sentiu exatamente isso, um pouco da parte da faculdade, do propósito e dessa, eu quero ser dono e não diga o que eu tenho que fazer.
Acho que acho que é um pouco dessa geração. Eu acho que muda um pouco a maneira como a gente se comunica, né? Porque aqui a gente faz um teste também, né, com os colaboradores da Factorial, e a gente teve um papo bem legal semana passada sobre isso. Porque, na verdade, você é o agente causador da sua carreira. Então, você que é a pessoa que vai transformar. E aí, eu acho que é uma geração também que ela é bombardeada de informação, né? Porque ela é uma geração que você já nasceu super conectado. Então, hoje eu brinco que todo mundo quer ser influencer. Então, Sim. todo mundo quer viver de internet. E o mercado também não é tão assim. Então, assim, pode ser que aconteça, pode ser que não. E aí, profissionalmente, tem tanta coisa acontecendo, tem tantas possibilidades que as pessoas não se encontram, né? Sim. Então, acho que quando você encontra uma formação ou você se depara com algum profissional que vai te guiar por esse caminho, é muito mais fácil, porque você consegue entender o que você gosta. Eu acho que a gente tinha antes, migrar de carreira era como se fosse quase que fracassei no anterior, vou tentar algo novo. Quando, na verdade, daqui para frente, principalmente, migrar de carreira vai ser o normal. Porque é impossível você não migrar de carreira. Migrar de carreira, eu digo assim, se você está trabalhando, por exemplo, no marketing, mas daqui a pouco você vai estar trabalhando numa área de produto com marketing e a AI está mudando muitas coisas, as profissões estão se adaptando, cria-se profissões novas, né? Então, o tempo inteiro. Então, como se criam profissões novas e acabam ou diminuem outras, como que você não vai, né, mesmo migrar ou adaptar a sua carreira? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Então, a galera tinha um pouco desse medo da migração, ou falar que é como se fosse fracassar, mas não é verdade, né? Não, eu acho também que o leque de oportunidades aumentou, né? Acho que é um fato, porque o que você tinha mencionado antes, que o nosso único caminho era a graduação, né? Então, assim, você não tinha hoje um outro meio de se educar. Você podia até fazer um curso técnico, tudo bem. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você consegue escolher o que você quer. Então, assim, também eu acho que resolve um problema que a gente ninguém gosta de discutir, mas é uma realidade. A gente está aqui para falar polêmicas, que a gente vai falar da quantidade de cursos universitários, privados, em que você coloca lá um monte de conteúdo que ninguém vai usar, mas que é uma fábrica de dinheiro também. Sim, total. E aí você vai ficar 4 anos, 5 anos ali estudando uma coisa que você não vai usar nem 50%. E hoje você tem a possibilidade, acho que muito pelo YouTube também, quando não tinha nenhuma formação específica, você vai lá e escolhe, eu quero fazer isso, eu vou me profissionalizar nessa área. Eu sempre trago esse exemplo, porque eu leio isso diversas vezes. Aquele cara que era motoboy, mas no tempo livre ele estava lá no computador e aprendeu a programar e foi trabalhar para uma empresa estrangeira. E eu acho que a nossa geração não teve isso. A gente não tinha essa oportunidade, porque não tinha conteúdo disponível pra gente escolher. Era muito mais difícil. E hoje você tem um leque, né? Então, assim, Sim. eu acho que a tendência da universidade, não que eu seja contra ou a favor, acho que não é esse mérito, mas eu acho que a tendência é reduzir, porque eu acho que a gente está cada vez mais imediatista e a gente está muito mais seletivo no que eu quero aprender. Eu quero ser especialista nisso aqui. Então, eu vou lá e faço um curso para isso. Eu não preciso fazer 4 anos, dar aquela volta inteira para chegar aonde eu gosto, né? Principalmente eu acho que as faculdades... Eu acredito que num curto período de tempo as faculdades particulares elas vão começar já a passar as públicas. Em alguns segmentos já acontece isso, né? Então, administração, economia, geralmente as particulares já são melhores. Mas em outros segmentos isso vai acontecer também, porque a faculdade pública tem mais delay, né, para fazer essa adaptação. Mas isso que você falou é com certeza, né? Não tinha mesmo volume de conteúdo. Hoje, o YouTube era no comecinho, ou tava indo, né? Mas agora, aconteceu um evento da Apple, passou 2 minutos, tem 100 mil vídeos daquele evento. Então, sempre tem muito conteúdo o tempo todo. Então, é mais fácil. E a gente costuma falar que conteúdo é commodity. E a gente, poxa, mas vocês vendem curso? Eu falo assim, cara, eu não vendo curso. Eu vendo emprego. É diferente, é totalmente diferente. Então, o curso é um meio que a gente consegue auxiliar tá acoplado nesse processo. Mas tem muito mais do que isso. É a orientação, a parte de carreira para o cara fazer o projeto prático e coisas do tipo. Mas é justamente isso. Conteúdo você vai encontrar em qualquer lugar. Eu acho legal essa parceria que você tem com essas empresas, porque você está formando com base no que o mercado está pedindo. Então, você está constantemente acompanhando o mercado, que é diferente daquele conteúdo que está gravado e está ali, que é mais do mesmo. A gente vê isso, eu vejo isso o tempo todo. Eu sou um crítico de LinkedIn e de cursos, coach, que eu falo, não é possível que esse conteúdo seja replicado 1000 vezes e ele funcione. Sim. Então, acho que esse diferencial de estar em contato com essas empresas
constantemente te passa a realidade do que o mercado está buscando, o que o mercado tá pedindo, né? Isso é a forma de desenvolver o curso nosso já é muito voltada assim, e continuamente a gente faz o que a gente chama de revamps dentro das formações por causa desse contato. Então, às vezes você vai pegar emendas de curso de outros lugares, elas são muito parecidinhas e chega no nosso, tem um conteúdo que fala assim, nossa, mas nenhum lugar tem isso, por que precisa disso? Eu falo assim, porque a gente está conversando com os caras de marketing, a galera tá falando que, todo mundo, o gestor de tráfego precisa saber muito CRM, por exemplo. Você fala assim, nossa, mas por que tem CRM no curso de tráfego de vocês? Porque o mercado tá falando que tá precisando ultimamente. Então, para recrutar, a gente tá vendo a ponta. Então, isso muda muito o jogo. Não, eu acho que o perfil do profissional, acho que independente da área, tem mudado, né? Então, a gente tem cada vez mais sendo versáteis para poder explorar atividades que a gente não explorava antes. Então, saiu aquilo de que eu sou isso, eu só faço isso, eu tô nessa caixinha. Sim. Eu acho que hoje a gente tá nesse momento de se aventurar mesmo. Então, ou é legal porque, às vezes, a gente, nessa aventura de buscar o que a gente não fazia ou de aprender algo novo, a gente chega nesse caminho da transição de carreira, né? Porque, às vezes, a gente foi tão direcionado, eu sei fazer isso, a minha profissão é isso. E eu nunca dei a oportunidade de explorar. E aí, quando eu começo a explorar, eu falo, tem aqui alguma coisa que eu gostei. E que isso é bom, né? Isso é ótimo, então, e que às vezes isso é bom. A gente brinca muito que a gente fala, todo mundo é talento, todo mundo é Neymar em alguma coisa. Fala assim, cara, o que você é bom, assim? Às vezes você não descobriu, você não tentou, né? Às vezes eu faço uma brincadeira com alguns alunos, eu falo assim, você pratica esporte? Fala, pratico. O que você faz? Eu faço vôlei, por exemplo. Eu falo assim, cara, mas você já tentou salto com vara? Daí ele falou assim, não, nunca. Eu falei assim, mas você já parou para pensar que você pode ser o melhor do Brasil em salto com vara? Você nunca tentou. Então, a experimentação ela é muito importante também e explorar coisas novas, né? Conhecer empresas diferentes, né? Às vezes o pessoal fica muito naquela coisa, não, as 10 empresas que a galera sempre quer trabalhar. Falou, poxa, você já conhece essa empresa? Você já conhece a Factorial? E, tipo assim, às vezes o cara não conhece absurdamente e fala assim, é muito mais legal. Acontece com a DNC, acontece com vários outros, porque essas empresas grandes têm branding, né? E employer branding muito grande. E às vezes vem umas empresas menores falando assim, cara, você tem um analista de growth marketing, ou você tem um cientista de dados aí muito bom, e aí a empresa X. Daí o aluno fala assim, eu nunca ouvi falar. Eu falei assim, cara, vai lá conversar, poxa, a empresa é muito massa. Então tem isso, experimentar as coisas, né? Porque isso é bacana. Às vezes o cara é muito bom em alguma coisa e nunca tentou. Não, e sabe que o employer branding, eu acho que, não sei, eu tô aqui pelo que eu acompanho, né? Eu acho que deu uma caída por conta da própria geração Z. Porque eu acho que o employer branding era muito mais pro millennium, pra nossa geração, né? Porque a gente, poxa, essa empresa é legal, e aí tem lá, eu lembro quando teve o boom do Google, o Google abriu escritório no Brasil, e você falava, nossa, tem tudo à vontade, tem sala de descompensação, tem ping-pong, que legal. Hoje a Z não quer saber disso. Então, assim, é o propósito, né? Que eu falei, Sim. você sempre falou isso também no começo, qual que é o propósito? Por que eu tô fazendo isso aqui? Sim. Então, acho que é muito mais difícil. Eles também estão muito com essa pegada da liberdade, por isso esse lance de ser influencer, eu quero ter liberdade, não necessariamente quero trabalhar. É quase que o CLT é como se fosse um terror para muitas das pessoas da geração Z. Não, eu quero vender pela internet, ou eu quero ser influencer. Então, essa lance de ter a liberdade, essa flexibilidade também é uma coisa que o pessoal tem desejado bastante. E eu gosto bastante que mesmo as empresas super corporates, que elas não querem mudar esse DNA super corporate, claro, tem um perfil de diversos colaboradores para que isso aconteça, continue rodando, elas têm criado as startups, que é o laboratório, né? Então, assim, hoje um perfil muito mais startup é você não ter nada construído, mas você tem que ter perfil, porque se não tem nada construído, você vai fazer um pouco de tudo e a velocidade é gigantesca. Mas você tem a oportunidade de explorar. Que é diferente você entrar num grande banco, por exemplo, que você vai ter tudo ali já feito e aí você vai perguntar, mas por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer? É muito diferente o perfil de uma startup e aí acho que é muito legal hoje você analisar isso na hora de buscar uma oportunidade, né? Quem está buscando, porque será que nessa empresa que eu estou aqui, às vezes eu tenho uma marca muito conhecida, será que essa empresa que eu estou buscando, ela vai me dar a possibilidade de mudar o que eu acho que pode ser mudado? Porque eu estou entrando para transformar. Hoje a gente de transformação. Será que eu vou poder transformar? Ou tem a startup que ninguém conhece, que vai me dar essa oportunidade e talvez eu seja mais feliz e vou aprender muito mais, né? Exato. A gente lá gosta de categorizar em 6 grupos, né? Há empresas tradicionais, você tem 3 grupos, as startups, 3 grupos. Então, poxa, às vezes é uma startup, mas uma early stage específica com 6 pessoas, que é onde você vai entrar, quase ninguém conhece, você tem muito contato com os founders,
Você vai aprender absurdamente, você vai ter um avanço, assim, em 1 ano equivalente a, sei lá, 7 anos, às vezes, numa grande corporação. Então, depende muito. Às vezes, são moedas de troca. Às vezes, você não vai ganhar tão bem quanto você trabalhando numa Ambev da vida, mas às vezes, você vai aprender mais rápido. E, às vezes, você usa isso como trampolim para depois migrar com mais velocidade. Então, tem muitas estratégias de carreira, né, justamente para o cara acelerar esse processo, para ele aprender mais rápido ou para ele chegar onde ele quer com mais velocidade. Não, e se o projeto é bom, o crescimento é astronômico, né? Então, assim, talvez você não vai ganhar agora o quanto você ganharia numa Ambev. Sim. Mas se esse projeto é bom e a ideia funciona e a empresa começa a receber os investimentos, ela começa Sim. a crescer, o seu crescimento é astronômico. Eu Sim. falo isso porque aconteceu comigo, né? Então, eu na Factorial entrei para abrir o mercado português e fazia tudo. Eu era a única pessoa de Portugal, fazia qualificação, venda, ajudava no pós-venda. E aí, isso foi em 2020. E em 2024 eu virei CEO da Operação Brasil. Então, teve aí um crescimento astronômico. A gente foi crescendo também, recebendo diversos aportes. Mas, claro, se em algum momento tivesse que decidir estar ali com uma proposta de uma empresa startup, de uma empresa super conhecida, obviamente que eu ficaria balançado na época. Uhum. E depois eu acho que hoje eu vejo como uma oportunidade. Eu falo, gente, se você acredita na ideia, o projeto é bom, vai. Porque o crescimento vai ser muito maior. Você vai andar junto nesse trem, né? Então, se vai pegar velocidade, se você se capacitar, se você estiver envolvido nesse projeto, você vai junto. E tem que ter perfil, porque aí se você entrar se você entrar com a mentalidade que eu preciso entrar para fazer exatamente isso e não vou sair da minha caixinha, não vai crescer, a fórmula para você é ir pro corporate, vai pro que tá definidinho, porque você não tem perfil. Exatamente. E Lucas, eu tô curioso, hoje você tem quantos colaboradores e como que é o Lucas gestor? O que você vê como maior desafio na gestão hoje? Legal. A gente chegou a 220 colaboradores, a gente foi reduzindo para a gente trabalhar forte na eficiência. Hoje a gente está com em torno de 78, 73 colaboradores. O Lucas gestor, difícil essa pergunta, né? Mas extremamente exigente, cara, muito exigente. O cara que a gente chama de parabéns nota 2. Eu sou muito exigente. Um cara que gosta bastante do interesse e da vontade de aprender. Então, que gasta tempo desenvolvendo as pessoas. Um gestor bastante mão na massa, que bota a mão, que mostra como faz e ensina as pessoas. Já passei por muito, né? Então, sou founder solo. Então, passei por todas as coisas. Então, desde programar, a editar vídeo, a mexer no Canva, Photoshop, a montar chatbot e vender, subir campanha. Então, assim, tenho muito essa capilaridade. Na DNC, a gente tem uma característica de gestão técnica. Então, não tem gestor na DNC que é gestor só. Ele é um gestor técnico. Ele entende tecnicamente daquilo. A gente valoriza muito isso. E um cara muito forte em feedbacks bem fortes. Radical Candor na veia. Isso que eu vou te perguntar agora. Eu queria saber qual que é a linha que separa um feedback de uma tentativa de mudar o comportamento. Então, feedback bom e aquele feedback que você realmente está focado no desenvolvimento e aquele feedback que a gente quer mudar a pessoa. E vou falar como gestor acontece, porque às vezes, muitas vezes, na verdade, o gestor enxerga o potencial que a pessoa não vê. E aí você tá lá despertando, dando um chacoalhão, né? Então, qual que é a linha que separa esse do que, cara, isso aqui é pro seu bem, mas isso aqui você tem que fazer porque é sim ou sim? Legal. Essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que o fato de você ser um gestor que já passou muitas pessoas na sua mão e você conhece muitos estilos de pessoas, é você entender, primeira coisa, pelo menos na minha cabeça, é que o bom não é ser uma cópia de você. Acho que esse é um problema, né? As pessoas às vezes querem que todo mundo seja uma cópia sua. Então, quer dar feedback falando assim, mas você não faz assim. Eu faço. Então, às vezes o feedback fica muito nessa... Todo mundo quer uma cópia de si mesmo. Isso não é bom. Então, o feedback em si, você precisa entender também as características da pessoa mesmo, né? Então, não adianta ser... Eu sou um cara mais... eu não sou mega extrovertido, mas sou um cara que fala alto, mais agressivo. Então, nem todo mundo vai ser super agressivo. Então, tá tudo bem. Nem todo mundo vai ser extrovertido. Tem líderes ótimos que são introvertidos. Então, entendendo essas características, você consegue dar feedback específico para aquela pessoa e não tentar mudar a personalidade dela. E é o que você falou, às vezes
a pessoa tem potencial, às vezes aquilo incomoda ela, e se você enxerga isso, aí sim você pode tentar ajudar ela a mudar. Eu costumava, uma parada legal era sobre um aluno que perguntou assim, poxa, Hannah, o pessoal me chama de Hannah, né? Então, ô Hannah, cara, eu não aguento mais ser introvertido e tudo mais, porque eu preciso arrumar um jeito de ser mais extrovertido. E o que eu perguntei pra ele é assim, você gosta de ser assim? Você quer mudar, mas você gosta de ser introvertido ou isso te incomoda? Ele falou assim, não, isso não me incomoda, eu gosto de ser assim. Mas eu preciso mudar, né? Porque o mercado valoriza as pessoas extrovertidas. Eu falei, cara, não. Se você gosta de ser assim, você não vai mudar para o mercado, você não vai mudar você por uma coisa que você não quer ser. Né? Então, você pega, por exemplo, o Tim Cook da Apple, ele é um cara introvertido. Então, tem grandes pessoas que são líderes introvertidos. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Agora, uma coisa é certa, se você tentar se transformar em uma coisa que você não é, vai ser muito mais dolorido, você não vai ser feliz, né? Então, o feedback ele tem que ser muito disso. Ajudar o cara a se tornar uma versão, bem papo de coach, né? Mas se tornar uma versão melhor. Mas não é nem isso, né? É fazer com que o cara avance. E potencializar o que ele tem de melhor, né? Eu Exato. acho que isso aconteceu muito comigo. Eu gosto de mencionar porque eu sou muito estratégico, eu gosto de velocidade e eu sou muito de execução. Eu sou analítico quando eu tenho que ser, mas eu não sou aquela pessoa que vai ficar mergulhada em 30 mil planilhas. Então, eu olho ali, eu vejo a informação, eu já monto aqui, já vou pensando o que eu tenho que fazer e vou executar. Então, eu não fico muito ali mastigando aquele dado ou construindo, não é meu perfil. E aí, por muito tempo, eu me cobrei ser essa pessoa. Então, eu preciso aprender isso, eu preciso fazer lá as 30 mil planilhas em Excel, eu preciso olhar esses dados. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu quero potencializar o que eu sou bom, porque assim eu posso fazer algo concreto. Mas na minha equipe eu preciso ter alguém muito bom para essa análise de dados, que vai me dar informação mastigada para eu tomar as decisões. Sim. Então acho que o segredo também é ter, não replicar, né? Então não necessariamente replicar vários Lucas, vários Renans, porque a gente precisa ter uma equipe que consiga cobrir as skills que a gente não tem e que a gente não quer ter, porque a gente está potencializando o nosso melhor. E acho que quando o colaborador faz isso, né, que ele tá querendo ser um perfil, mudar o perfil dele, que ele não vai ser feliz fazendo isso, para atender, ele tá deixando de potencializar o que ele é bom, né? Sim, com certeza. Eu acho que e não vai ser bom para ele no dia a dia também. Fica uma máscara, fica desconfortável. Quanto mais solto, né, melhor para ele trabalhar. Então, tem que potencializar no que ele realmente é bom. Ô Lucas, e como você falou que você é muito bom, que você é muito direto, né? Como que você separa o feedback para que ele não se torne um microgerenciamento? Cara, o feedback, eu gosto do feedback situacional, assim, o feedback não é follow-up, né? Não é momento de follow-up, não é momento de você fazer, não é um reporte. O feedback, para começar, eu gosto do modelo de feedback one-on-one, né? Então, de ambos os lados. E eu cobro muito a galera também para fazer a da evolutiva. Prepare a da evolutiva. Poxa, o seu gestor também evolui muito quando você devolve para ele. E a gente prega muito o Radical Candor da King Scott, né? Que basicamente é o feedback sinceridade radical, né? Então, é a história do alface no dente. Pô, você tá com seu amigo, você tá conversando com ele tá com alface no dente, você tem que falar assim, cara, você tá com alface no dente, tira esse alface. Então, assim, poxa, mas eu não vou ter empatia danosa, né? Tipo assim, cara, putz, ele vai se sentir mal se eu falar isso, mas eu vou guardar pra mim. Então, fica nesse dilema. Então, assim, seja sincero, mas seja sincero querendo desenvolver o outro. Então, o feedback não é um momento de fazer follow-up. Fala assim, então, aquela coisa que você fez, como é que tá? Poxa, não é isso, não é um reporte. Para fazer, se o momento de feedback for um momento que você fica fazendo follow-up de tudo, pegando reporte das coisas, marca uma reunião para você fazer isso, pede um relatório específico, marca. O feedback é para você pegar num determinado período, tem gente que gosta de one-on-one semanal, mensal, a gente faz mensal, pega o mês anterior e fala, cara, levantei alguns pontos muito legais e alguns pontos de melhoria e mostra esses pontos de melhoria com situacionais. Eu gosto bastante do falar como eu me senti quando a pessoa agiu. Né? Então, assim, olha, quando você falou isso naquela reunião exatamente assim, sabe como eu me senti? Eu me senti irritado. Por isso, eu me senti indignado. Então, eu falo muito sobre como eu me senti, o que você me gerou de sentimento naquela circunstância. E aí tem esse momento de traduzir essas coisas. Então,
se o feedback for para fazer follow-up, pode ter certeza que já virou um microgerenciamento. Não, é horrível, né? Porque aí você deixa de desenvolver, né? Porque eu acho que o feedback é onde você mais desenvolve. Eu acho que no one-on-one é onde você consegue puxar situações, porque assim, no dia a dia a gente tá com uma agenda corrida, então você tá ali observando, você quer fazer alguma alteração, e no one-on-one é pra você fazer isso. Você fala, olha, eu percebi isso aqui, vamos alinhar. Eu acho que essa parte que você falou de expor o sentimento é sensacional, porque a gente tá ali provocando a coisa da empatia. Pô, eu também me sentiria assim. Então você consegue despertar, né? Qual foi o feedback mais maluco ou disfarçado que você já recebeu e como lidou com ele? Poxa, que eu recebi? É. Cara, difícil essa, hein? Eu acho que... Não sei se você vai lembrar, mas acho que é um feedback não one-on-one, eu acho que assim, mas eu achei interessantíssimo. Tem uma... Sabe aquela planilha que era das empresas tóxicas, Ah, etc. sei. Então, você lembra disso que virou um site, etc. Lembro. E tal. A Dani Twitter. tem poucos lá, né? Mas tem uma lá que era muito interessante. Falou assim, que o CEO é um aposentado sênior. Daí eu fiquei assim, caramba... O que é isso? Quer dizer que o que é um aposentado sênior, né? E eu fiquei assim, cara, isso foi um feedback interessante, né? Depois eu passei a ficar orgulhoso, né? Porque eu falei assim, poxa, eu podia ser um aposentado júnior, né? Mas eu sou um aposentado sênior. Então eu achei um feedback super engraçado, mas acho que os feedbacks mais difíceis que eu tomo do meu time é um pouco, sinceramente, é sobre horário, cara. Eu sou um cara que... Quando eu entro numa reunião, eu tenho horário de início, não tem necessariamente horário de fim. Então, eu gosto de estar 100% intenso ali. Então, vira e mexe em cavalo, reunião, atrás outra da frente, porque eu tô ali 100% naquela. E eu falo assim, não dá para fazer uma reunião mais ou menos. Às vezes você decide um tema, você colocou um time box de 1 hora, e aí você fala, putz, demorou 1h30, 1h40, e às vezes encavalou a reunião. Isso é péssimo, né? Isso é um ponto de melhoria, na verdade. Mas é um feedback que eu sempre recebo da galera. Não, é interessante, aqui eu brinco, né? Porque eu vou me moldando, então depende de... Se é meu direto, então acho que meus diretos estão preparados e eu sou muito direto também. Então eu brinco, a gente vai se divertir, mas se eu pegar alguma coisa, eu vou falar na lata. E não tem ressentimento, né? Eu sempre falo, a gente tem que falar as coisas da maneira que tem que ser falada, sem ficar ali floreando. E eu faço muito isso com eles. Claro que se eu tô com o analista e vou dar um feedback, eu não vou fazer a mesma coisa, porque ele vai... você vai adaptando esse discurso para os vários perfis, né? Hoje, como que você vê a sua equipe, os seus diretos, né? É uma equipe todo mundo sênior ou você tem essa fusão de júnior, pleno, sênior? Como que você separa a persona Lucas para cada feedback? Como que é o preparo? Legal. Tem que conhecer bastante, eu acho que as pessoas. Mas dentro do meu time eu tenho gente muito, muito, muito sênior, mais sênior que eu. Eu tenho um CFO que é de mercado, um cara muito sênior, que a gente se dá super bem, que é uma forma de se dar feedback. Ele, ao mesmo tempo que eu dou feedback, ele também passa a dar muito feedback para mim, ele quase é um mentor para mim em muitos momentos. E tenho lideranças que são sênior e tenho lideranças que são iniciantes, né? Não diria júnior porque não júnior, mas novas na liderança de gestores de gestores. Então, você vai adaptando, com certeza tem que ir adaptando, mas quem aguenta mais porrada, quem vale a pena fazer isso, quem aguenta menos, e você tem que encorajar, porque tem gente que acha que está sabendo muito, tem gente que já não acredita em si mesmo. Então, tem essas adaptações de como você dá esses feedbacks. Não, e sabe que constantemente acontece com todos nós, acontece muito comigo. É legal porque conforme você vai ali evoluindo na carreira, aí você vai conhecendo pessoas que estão na mesma posição, e aí você vai conversando, quando tira aquela armadura, né? Todo mundo fala, a síndrome do impostor, todo mundo tem. Então, eu acho que isso dá uma confiança muito grande. Às vezes, quando eu vou fazer alguma palestra, antes eu ficava assim, com frio na barriga, e aí eu fico pensando, poxa, todo mundo sabe tanto quanto... Ou também tem essa síndrome, porque tá todo mundo sabendo o que a gente tá fazendo aqui, mas se a gente tá nessa posição que a gente tá fazendo bem, mas como que você trabalha a síndrome do impostor, não só em você, mas nos colaboradores? Porque é muito comum, às vezes eles não enxergam o que a gente enxerga e como que você faz essa gestão? Eu acho que isso acontece muito mesmo, Renan. Eu acho que para trabalhar isso nas pessoas, eu acho que o primeiro ponto é relembrar a trajetória delas. Acho que esse é um ponto muito legal, assim. Relembrar a trajetória delas. Assim, eu lembro de uma gerente de engenharia que às vezes ela ficava assim, aquilo,
E eu falava pra ela assim, você lembra que você entrou aqui como estagiária? Você lembra disso? E aí eu falava algumas coisas e falava assim, meu, você é uma máquina, muito potencial. E outra, se você errar, faz parte. E aí você corrige. Então, meu, vai no que você tá sentindo e acreditando. Então, tem relembrar um pouco, não só da trajetória, mas relembrar das entregas que a pessoa já fez, para ela se sentir orgulhosa de novo do que ela já entregou. E também para justamente mostrar para ela que ela pode errar e pode se ajustar. Então, acho que essas são as coisas que eu geralmente faço. Ô, Lucas, agora a gente vai entrar na parte já caminhando aqui quase pro finalzinho, né? Esse podcast chama RH Desumano por um motivo, né? A gente queria trazer uma versão... As coisas que acontecem surreais, né? Que acontecem aí no dia a dia das empresas, e acontece muito, e a gente traz uma visão estruturada de profissionais que como lidariam com isso. Qual foi a situação de gestão, ou que você ouviu, ou que você presenciou mais bizarra de gestão e de RH que já aconteceu e que você fala, isso não é possível acontecer? Cara, situação de gestão mais bizarra. Eu acho que uma que é bem complicada é quando você fica na dúvida se na circunstância de, por exemplo, um liderado direto seu, você virar para você e falar assim, cara, eu preciso mandar todo mundo do meu time embora. Aí você fala, caramba. Eu sou daquela teoria de que o professor que reprova todo mundo, o errado é o professor, não é o aluno, né? Não são todos os alunos, né? E aí você fala, caramba, isso é foda. Então, assim, isso é uma circunstância, eu acho, bem complicado quando um gestor quer fazer uma reviravolta, assim, mandar todo mundo embora de um time porque precisa reconstruir, porque tem algum problema de cultura e precisa mexer. Isso é bem difícil. E eu acho que problemas de gestão, eu acho que situações antiéticas, né? De pegar as ideias de um colaborador e nunca citar ele, ou circunstâncias de assédio moral, que no DNC definitivamente é na hora, desligamento na hora, assim. Mas é de assédio moral, de falando, meu, isso aqui, né? O cara, por exemplo, prometer, falou assim, olha, se você fizer isso, da minha comissão eu te pago isso aqui por fora. Você fala assim, meu, o que é isso? Já quebra de antiético, né? Totalmente. Quebra a cultura também, porque você vai criar uma subcultura. Então, assim, já passei por infinitas situações bizarras, assim, nessas de problemas do cara de relacionamento interno, de separação de pessoas internas, de assédio moral, assédio sexual, de pessoas que um bateu no outro do lado de fora da empresa. Cara, já foram muitas coisas. Passaram muitas pessoas. Deve ter passado umas 700 pessoas ao longo de todo esse processo. Então, assim, tudo que você possa imaginar. Pessoas que já tentaram suicídio. Então, assim, cara, é uma questão de probabilidade, né? Mas quanto mais gente se passa na sua mão... Então, são muitas circunstâncias complexas para você saber lidar. E, no meu caso, embora ter 13 anos de DNC, praticamente, cara, você não vai saber lidar com todas. E isso aqui é muito difícil. E, às vezes, você vai precisar de... precisa fazer terapia, né? Acho que todo mundo gestor precisa fazer terapia. Mas acho que ter pessoas que tenham conhecimento de circunstâncias psicológicas para você consultar, jurídicas para você consultar. Então, circunstâncias que você tem que falar assim, tá, mas não vou fazer da minha cabeça. Deixa eu consultar o jurídico, como eu tenho que lidar com isso. Consultar um psicólogo. Cara, como que eu poderia... Porque senão a gente vai muito emocional também. E a velocidade que a gente executa, depende de qual a notícia, se a notícia não é tão boa, você quer ir agir no emocional. E você tem que separar e tirar ali e falar, não. Isso é bem difícil. Então, às vezes, você precisa dar um passo para trás e reconhecer que você não é o cara que sabe lidar com todas as circunstâncias e pedir alguns aconselhamentos. Eu li ontem no Twitter, não é mais Twitter, no X, né? Uma situação que o funcionário era bom, era uma gestora desabafando que foi a pedido do RH, né? O funcionário era bom, ele estava em período de experiência, mas de fato ele ficou doente. Apresentou atestado no período de experiência. E aí ele foi chamado e o feedback de desligamento a finalização do contrato de experiência foi exatamente essa. A gente aqui não gosta de trabalhar com quem vai ficar doente. Então você foi desligado na experiência. E aí a gestora fez esse desabafo, né? Porque ela gostou do colaborador e ela sabia que era uma verdade. Porque, claro, a gente sabe que existem casos e casos. Mas esse caso era uma verdade. Só que eu fiquei assim...
me estarreceu a franqueza do RH com o colaborador. Quer dizer, eu não posso ficar doente. Então, assim, já não é uma empresa que você vai querer trabalhar, né? Definitivamente, isso não faz o menor sentido, né? E pra gente aqui, a gente vai caminhar agora pro final, que é a coisa mais desumana que ainda acontece, por incrível que pareça. Eu vou pedir pra você assinar a nossa folha de ponto, que vai confirmar sua presença aqui, que ainda é em papel. Por mais que a gente tenha avançado em tecnologia, a gente ainda tem visto em quase 90% das empresas que o ponto e todos os processos de RH são manuais e ainda no velho e antigo Excel, sem nenhuma automação. Então aqui eu vou te convidar para marcar sua história aqui. Assinado. Excelente. Tem aqui um presentinho nosso, uma lembrancinha para agradecer a sua participação hoje. Obrigado. E eu quero agradecer a sua participação e também como que as pessoas te acham, como que as pessoas encontram a Escola DNC, Legal. como que contactam aí o Lucas para feedbacks, para bate-papos como esse e também para quem está buscando formação, como encontra a escola. Boa. Tem meu Instagram, que é lucas.rana, e o Instagram da DNC, @escola-DNC. Tanto no LinkedIn também vai encontrar a gente. E sou um cara também super aberto, não sou rockstar, não fico, né? Cara, eu sou sempre muito aberto, sou low profile para eu aceitar vir para evento de podcast. Assim, cara, tem que ser uma galera que tá realmente executando para eu poder falar, não é bobagem, buchitagem, né? Então, tô na execução. Então, se que precisar, tô à disposição pra caramba. E o que eu puder agregar, tamo aí. A DNC tem bastante curso legal. Quem tá buscando migração, quer melhorar a performance no trabalho, é uma excelente escolha. Perfeito. Gente, foi esse mais um episódio. O Lucas aí ficou honrado da sua participação. E hoje o episódio foi isso. A gente nadou mesmo, não viramos isca. Acompanhe os próximos. Obrigado.